Oi gente, eu sou a cantora Beatriz Ribeiro, estilo sertanejo, country, clássico sertanejo, e eu também estou na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí a honra de ter aí um palestrante formidável e um profissional da área geral, tá? A manja de tudo aí. André, muito obrigado, um prazer. Prazer, meu senhor, prazer pelo convite. A honra é minha, né, de estar aqui, eu estava assistindo, muito legal, cada profissional que passa por aqui é fantástico. Obrigado. Conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu sou de São Paulo mesmo, assim, em São Paulo, né? E essa minha trajetória profissional na parte de vendas, eu sou um profissional hoje que trabalho muito no mercado automotivo. Ramifico um pouco com o mercado de imobiliário, corretor, mas sempre a grande maioria foram os vendedores de carro, a parte comercial. E essa parte começou em 94, quando eu entrei para trabalhar com carro. Então, dentro de concessionária, eu fui galgando alguns cargos lá dentro, desde de manobrista, lavagem, algumas situações que nesse mercado tem, né, dentro. E aí tive a oportunidade de dar um treinamento de produto. E até então, só sabendo o produto, não tinha didática, não sabia como passar e tal, e foi assim. E aí fui fazendo isso, depois tive uma oportunidade também de participar de um processo dentro da empresa sobre multiplicador de treinamento, onde a gente recebeu uma carga grande de informação para multiplicar para algumas pessoas da operação. Eu fui gostando, tomando gosto por isso, né? Trabalhar com pessoas é fantástico, com essa questão da formação, vendo as pessoas elas terem melhores resultados, né? E isso é muito gratificante. E aí foi. Em 2005 eu participei de um projeto onde eu me formei como multiplicador e daí não parei mais, aí eu fiquei só na área de treinamento. Me especializei na área de vendas, atendimento ao cliente, e aí eu faço muito mercado automotivo, mercado de imobiliário também, né? Mas também mercado de vendas em geral, né? E aí desde então eu faço essa parte do treinamento e formação. André, quando foi a primeira ocasião que pediram para você vender alguma coisa? Foi difícil? Foi meio incerto? Como é que você viu? Excelente pergunta. Você era tímido e precisava trabalhar com as coisas internas? A gente, inclusive, eu recebo muitas perguntas pelo canal que eu tenho no YouTube sobre isso, né? Eu sou tímido, eu sou muito tímido, eu posso ser um vendedor, eu tenho dificuldade de falar com pessoas, eu posso ser um vendedor. A minha primeira vez, eu tinha muito medo disso, porque o produto, como é que se vende, qual que é a hora de fechar, como é que eu entendo que esse cliente está propenso a fechar. E quando a gente vê que isso tudo é um processo, que às vezes a venda ela começa numa vaga de estacionamento, se eu não tenho uma vaga para o cliente estacionar, eu não tenho venda, né? Se eu não tenho um banheiro limpinho, se eu não tenho um café, se eu não tenho um ar-condicionado, hoje, se eu não tenho uma senha do Wi-Fi fácil, eu já perco venda. Então a coisa acontece meio que naturalmente, aí fecha. E o atendimento é bom também. E o atendimento é a cerejinha do bolo, né? Porque também não tem como eu ter tudo isso e ter um profissional ali desmotivado, um profissional destreinado, um profissional que não era para estar ali fazendo atendimento. Aí realmente complica, aí eu não vou vender, né? Mas em relação ao que o senhor perguntou, realmente é isso. Ele pode ser tímido, ele pode ser introvertido, ele pode ser extrovertido, desde que ele tenha técnica, porque vender, hoje tem faculdade de venda, né? Antigamente não. Antigamente eu vendia, eu ficava prestando atenção e me tornava um quendinho, né? Ia vender, hoje não, hoje você tem técnica, você tem inúmeras fontes de informação para se tornar um vendedor profissional. Isso a gente está num momento muito bom nesse mercado, né? E antes você tinha assim uma carência grande, e muitas vezes você já percebia se a pessoa entrava, olhava assim o carro, os olhos brilhavam, né? Já estava com os pais, às vezes naquele momento era mais fácil de vender. Sim. Só que hoje ele tem internet, ele tem uma série de coisas assim, de informações que pode pegar antes. Pode. Então a parte do vendedor, se ele souber todas as perguntas direitinho, fazer a condução, deixar segurança para ele tudo, né? Mas mesmo assim, da minha percepção, né, hoje você tem mais pessoas que podem abrir as portas. Só que o matador,
ainda é difícil. É difícil, é difícil. É como você falou, o cliente hoje, ele está muito municiado de informação, é muito fácil. E eu costumo dizer o seguinte, também nunca foi tão fácil vender como hoje. Antigamente, eu não tinha informação, então eu tinha que ir atrás. Se quisesse vender para uma empresa, eu tinha que deitar na porta da empresa, esperar o executivo chegar e contar com a boa vontade de algumas pessoas lá para ajudar. Hoje não. Hoje eu entro no LinkedIn, hoje eu entro no Instagram, hoje eu faço um contato. Eu consigo chegar nas pessoas, eu consigo chegar mais facilmente. As pessoas têm mais informação. E quando elas vêm com mais informação, é até mais fácil para negociar, né? A gente hoje, o vendedor hoje, o profissional de vendas hoje, ele não é mais aquele profissional antigo que falava que vendia geladeira para esquimós. Isso não existe mais. Não existe mais, é verdade. É enganação. Exatamente. Então assim, e a falta de comunicação, né? Exatamente. Era um jargão que se falava vendedor bom vende areia no deserto. Se ele vende areia no deserto, ele não é bom hoje, né? Exatamente. Então não é assim que funciona. Hoje a gente está na base do relacionamento. Eu me relaciono e eu vendo. Eu entendo, eu vendo. Não vendo de primeira, eu vendo de segunda, mas eu vendo. Acabou aquele negócio de tentar empurrar. Exatamente. Tem profissionais que empurram, mas é uma venda só. É uma venda só, exatamente. Se o cliente não for bem tratado, ele pode comprar dezenas em outro lugar, mas não em você. Exatamente. E hoje tem toda a indicação, tem toda a rede social, eu vou expor, eu vou pedir todo um trabalho de qualidade, que a qualidade hoje está sempre acima, né? Tem grandes grupos hoje que até em vez de cobrar números de venda, cobram primeiro números de qualidade, depois eu cobro venda. Okay. Porque aí eu tenho essa sequência garantida. Parece que na cabeça até dos cobradores fica um determinado score, né? de pontuação. Aí, antes, o que chamava a atenção? O showroom. Ele entrava numa concessionária, quanto mais bonita, mais sofisticada ela parecesse, é onde ele talvez pudesse cobrar. Hoje o fator preço pesa bastante também, então não precisa ser só o showroom. Sim, hoje tem nicho de mercado que eu não tenho nem showroom praticamente. Exato. Né? Eu só fotografo o carro, guardo o carro e faço anúncio e aí sim vai pelo baseamento do preço. Porque até nos marketplaces, né, que são aqueles sites onde a gente faz anúncio, se você colocar 1 centavo ou 2, R$1 ou 2 no preço de diferença, o anúncio ou sobe ou desce, a gente fica sem visibilidade. Então, assim, tem toda a parte de precificação, mas hoje também muito se dá o que você falou da qualidade do atendimento. Né? Hoje o atendimento, ele é número 1. Eu até compro um pouquinho mais caro, eu pago um pouquinho mais por estar sendo bem atendido e ter um pós-venda que eu possa confiar. Né? Que você sinta segurança. Exatamente, que eu sinta segurança. Se eu não tiver segurança, não, fechou. André, voltando um pouquinho, os primeiros treinamentos que você ministrou, talvez você tenha tido a percepção do seguinte: todo treinamento de vendas, a partir desse treinamento, todos eles vão saber vender muito bem. Né? Mas muitas vezes não acontece isso. Não acontece, exatamente. Aí você foi conhecer os testes de perfil. Exato. Porque não é aquele cara que aquele lá não vai ser bom vendedor porque ele fez mais perguntas. Não, pode, exatamente. Pode, inclusive acontece muito. No treinamento, às vezes as pessoas falam, você consegue me dar um parecer? 1 dia, 2 dias de sala de aula é pouco para... Exatamente, porque você tem a teoria, mas falta a vivência. Porque ele não sabe de que forma que ele vai encontrar o cliente. Treino é treino, jogo é jogo. Na hora da venda é muito complicado, o perfil do cliente é difícil. Então, um ponto bom que eu consigo agregar é como eu sou vendedor, fico na loja, porque praticamente de 94 para cá, eu estou 24 horas por dia em loja de carro. Né? Então, hoje eu faço consultoria, eu sento com o vendedor, eu faço venda, eu mando mensagem, eu abordo, eu ligo para o cliente para saber o que aconteceu, se tem algum problema. Eu faço todo esse trabalho. Então, eu até costumo falar para os meninos, eu vou entender o que acontece, então eu vou te ajudar. Agora, numa sala de aula com várias pessoas, realmente são poucos, não são todos que vão ter essa fluência, né, na venda. Certo. E é de cada um também. Sim, eu me recordo também que, acho que você não tinha nem nascido, eu fui fazer curso na DVB de vendas. Sim. E teve das pessoas que estavam fazendo o curso, falou que ele chegou uma vez numa concessionária de veículos, ele tinha o dinheiro para comprar, lá tinha o carro que ele queria,
Ele chegou 10 para 6 e, olha, eu preciso conversar com o vendedor e tal. E o atendente falou, olha, é 10 para 6, nós fechamos às 6 horas, só se o senhor vir amanhã. Ah, mas é aquele vendedor. Não, a gente não atende depois das 6 horas. Quer dizer, ele foi para outro lugar. Foi para outro lugar. E nunca mais voltou. E isso já tem mais de 10 anos? Faz uns 40 anos. Então, se isso faz 40 anos, eu tenho a mesma situação hoje. É verdade. Eu tenho a mesma situação hoje. Com toda a inovação tecnológica, com toda a situação que nós temos hoje, existem as mesmas situações hoje. Inclusive, hoje até um pouco pior, porque se eu pego um WhatsApp, que as mensagens são frias, ele faz essa tratativa pelo WhatsApp frio. Sim, e aí, se ele não consegue atender presencialmente, com encantamento, ele também não encanta no WhatsApp. No meu treinamento, eu baseio o vendedor em 2 colunas. Né? Uma coluna são os walk-deads, são os que já morreram, mas não sabem. Né? Exato. Eles só estão esperando alguém empurrar para ele cair. E eu tenho uma outra coluna que são vendedores top guns, os caras que precisam, têm família. Não, e esse tem brilho nos olhos. Exatamente. Ele não está assim, ó, vou passar o tempo aqui. Se der, deu, não der, não deu. Não, ele vê como um desafio aqui. Um desafio. Isso é bonito. Isso é bonito e é o que eu preciso, e é o que as empresas precisam. Porque se eu tenho na mesma empresa, na mesma loja, vendedores que fazem salários bons, 2 dígitos de salário hoje, e na mesma empresa, com o mesmo gerente, o mesmo teto, a mesma linha de produto, vive de mínimo garantido. E às vezes não é formação acadêmica. Não é formação acadêmica. Inclusive, eu falo muito nos treinamentos, que no nosso mercado de carro, eu estou dizendo no mercado específico de carro, os vendedores, poucos, mas assim, muito poucos têm formação. Uma formação superior. E eu não estou dizendo que precisa, não é isso, mas eles poucos têm. Só que poucos têm formação superior. E onde é que eles conseguiriam ganhos, como eles têm hoje, um salário médio de um vendedor bom, de 2 dígitos, às vezes não tem nem o segundo grau completo. Então, assim, o que eu falo também, eles reclamam muito, todos eles, né? De falta de comissionamento, falta de gestão, né? Essas coisas. Mas eu não vejo ninguém reclamar de falta de conhecimento, né? Eu estou precisando de mais conhecimento, eu cheguei num patamar que eu não consigo ultrapassar, eu preciso de entender mais de alguma coisa, tanto ou a parte financeira, ou a parte técnica, ou a parte comportamental, né? De entender de gente, é importante. Não, isso foi uma coisa importante. Aqueles que na época chegavam, não, eu gosto de consultar computador, não é comigo, eu quero uma planilha de papel mesmo para falar. Está fadada a fracasso. Está fadada a fracasso. E assim, a gente tem hoje situações de muita tecnologia, e preciso, e tem situações que um caderno resolve. Né? É verdade. Uma conta no caderno resolve. Então, o alinhamento, né? É aquela situação de equilíbrio entre a tecnologia, até a gente não pode estar muito à frente da tecnologia, nesse mercado, então a gente parece que não faz parte daquele desfile, né? E nem muito atrás, porque também aí você fica muito atrás. Então você tem que andar ali de ladinho, não muito para frente, não muito atrás, entendendo as tendências e usando ao seu bel prazer ali para fazer o seu rendimento. André, você sempre foi assim tão extrovertido, não? Assim, ou quando você começou a ministrar os cursos, te ajudou depois a se tornar um bom palestrante? Eu acho assim, quando eu estou no front, eu falo, é diferente, né? Que eu digo para os meninos, vender é arte, é teatro. Então o senhor entra, é o pau ali na loja. Então você tem da mesma forma que os tribunais. Que os tribunais que exatamente. Ali muito mais, né? Você vê, é coisa absurda. Então, eu até fora, eu falo, nossa, você não fala, não conversa assim, muito, pouco, mas é porque eu acho que quando a gente está ali, a gente muda um pouquinho, né? A gente precisa até passar isso. Mas ajudou, lógico, né? Quando nas primeiros treinamentos ajudou muito, eu saí de lá, eu tremia todo, me doía o corpo inteiro. E aí vai passando. A primeira palestra deu frio na barriga? Até hoje, eu tô aqui com frio na barriga. Eu entrei com frio na barriga, tem frio na barriga toda hora. Tem frio na barriga em todos os lugares, não tem como. Legal. André, nós estamos aí nos instantes finais. Sim. Eu lembro que você volta outras vezes, você tem bastante conteúdo. Hoje, que bom. Tá? Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas e seus contatos. Sim, uma mensagem para quem vende, para quem gosta de atendimento e vendas, persistência, né? Persistência, porque o vendedor bom é o cara que persiste. Então eu preciso de persistência. E eu preciso acreditar nas coisas, acreditar nas pessoas, acreditar em você mesmo que vai dar certo. Esse é um ponto importante. Se você fizer isso, já está 80% do caminho andado.
Os meus contatos, meu e-mail é andré@andréhipólito, o Hipólito é HY, andréhipólito.com.br. Tem o meu WhatsApp, aqui de São Paulo, 11 96721 2669. Se precisar de qualquer coisa, de noite, de manhã, é só me dar um toque, só me chamar. Perfeito. André, se você me permite complementar, você falou uma coisa muito importante, porque assim, a persistência é algo que precisa ser mantido. Sim. Porque assim, muitas vezes você perde a vida por insistência. Sim, sim. Quando você fica insistente demais, às vezes você fala com o cliente na hora que não deveria, num momento que ele não compraria de forma alguma. Sim. Né? Agora, você tem que observar o seguinte, não é aquele momento. Então, em vez de ficar insistindo toda hora, persista, vê no momento legal que a pessoa está, começa a tratar bem e aí os resultados são melhores. Com certeza. A persistência é muito importante e hoje, quando a gente está nesse mercado de tecnologia, é muito simples você achar informações das pessoas para persistir de forma inteligente. Amigo, muito obrigado. Obrigado, senhor. Volte outras vezes também. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a esse formidável e grande vendedor, André Hipólito, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.